Agradecer a presença, principalmente dos convidados, que sem vocês a gente não tem com quem conversar. Eu queria me apresentar, eu sou a Silvana Matar, da empresa Matar Tayar, design de interiores, junto com a Flávia Tayar. E a ideia desse evento foi o seguinte: nós duas somos casadas com construtores e incorporadores. E a gente, há muito tempo que a gente projeta ambiente juntos, a gente tenta conversar com o mercado através dos nossos maridos, e a gente vê muita resistência em relação às nossas ideias, né, Flávia? Então a gente achou mais fácil fazer um evento, reunir todos vocês, e a gente, através de um conteúdo muito bacana, muito bem elaborado, a gente vai conversar e tentar passar tudo o que é de tendências, de ideias, de possibilidades, esse movimento todo que está fazendo uma transição enorme nos tempos que nós estamos vivendo. Eu agradeço a presença de todos. Eu queria agradecer a presença dos nossos apoiadores, que é a 3M, a Gorenje e a Cosentino. Daqui a pouco, inclusive em homenagem a eles, nós vamos passar um filme institucional, se conhecerem eles melhores, e apresentar essa mesa redonda, maravilhosa, e agradecer a aceitação deles estarem aqui conosco, foram garimpados a dedo. A gente tem aqui o Paulo Mâncio, que é vice-presidente da COR, foi meu professor no pós-graduação de hotelaria, muita honra tê-lo aqui. Alexandre Frankel, da Vitacom. Raul Jusilores, redator-chefe da Veja São Paulo. Fred Gouveia, que veio de Nova York exclusivamente para esse evento, conhece bem o mercado lá. Ele fala com tradução simultânea. O Eli Vertain, está à frente de uma construtora desde 1950, então temos muito... Ele não, o pai dele. Da Luciano, sim, está à frente de uma construtora que nasceu em 1950. Eu perco aqui, tá falando? E aí tem muita experiência e muita sabedoria para estar trocando com a gente. E aqui do meu lado, que isso aqui foi uma conquista que eu fiz na Revestir, eu sonho com ela com a empresa, principalmente a WGSN, que a WGSN é a maior empresa de estudo de comportamento, de tendências de comportamento do mundo. E aí a Daniela é CEO América Latina, né, Dani? E ela está aqui conosco. Estava louquinha para passar informação para o mercado imobiliário. Oi, pessoal, bem-vindos. Obrigado, palestrantes, moderadores, pessoal que veio no nosso evento. A Ornari tem 33 anos. E essa turma que está aqui, a Ornari sempre foi focada no mercado de construção civil. Nós visitamos vocês já fazem 30 anos e são os mesmos players do mercado que tem até hoje. Então, muito obrigado pela presença. Espero que vocês desfrutem da palestra e vamos ver se nós repetimos mais vezes, né, no futuro, para poder receber a presença abençoada de vocês. Obrigado. Gente, esse evento, aqui está uma grande família, porque o mercado imobiliário é uma grande família. Tanto na alegria e na tristeza, a gente sabe disso. Esse evento é um encontro informal, a gente vai falar, vai passar o conteúdo e depois a gente vai dar abertura a que vocês participem, questionem, etc. Tá? Então, vamos aos vídeos?
The modern world is defined by science. At 3M, we use science to improve lives in a multitude of ways. 3M Science is in more than 55,000 products, and you're likely to come across it more than 100 times per day. In your home, in your car, in your office. From iconic products to the technology we take for granted, and the invisible but vital science that enables everyday life. 1/3 of our sales come from products that didn't exist 5 years ago, a result of our continual investment in research and development, and of collaboration with our customers to understand their issues and apply our science to solving their challenges. A unique culture of innovation lies at the heart of our business, and the principles of curiosity and autonomy permeate every corner of 3M, allowing our scientists to use 15% of their time to pursue their own ideas. Our 46 technology platforms drive innovation across our business, from connecting people and ideas to applying technologies in unexpected ways across markets, and blending technologies to create new answers to the most challenging questions. We support our customers through 5 key business groups: safety and graphics, electronics and energy, healthcare, consumer, industrial. Since our beginnings in 1902, we have expanded around the world to be where our customers need us most. Our vision is our reality. 3M technology advancing every company, 3M products enhancing every home, and 3M innovation improving every life. Soluções 3M para a arquitetura. Deixe sua criatividade fluir. Apresentamos Dynoc, soluções de alta resistência para revestimentos de diferentes superfícies. As películas Dynoc são a solução ideal para renovações de ambientes imobiliários, oferecendo agilidade, praticidade, durabilidade, ótimo custo-benefício, além do apelo de sustentabilidade. Décadas de inovação. Os filmes Dynoc possuem uma série de benefícios, desde a especificação do projeto, na qual apresenta mais de 800 padrões e texturas, garantindo qualidade no acabamento, produtividade e menor geração de resíduos, proporcionando uma reforma limpa, contribuindo para certificações LEED. Dynoc, infinitas possibilidades para o sucesso da execução do seu projeto. As the morning sun shines into people's homes, we bring new ideas to life. Guided by our core values, innovation, responsibility, and entrepreneurship, we have grown past European borders and are now present in an ever-growing number of homes around the world. Our portfolio consists of 2 global and 6 local brands. Gorenje is our flagship brand, driven by customer needs and expectations, whose core mission is to simplify their everyday life. Our ASCO appliances combine a touch of Scandinavian detail and the art of pure craftsmanship. Functional, smart, and durable, they inspire and enrich people's lives. Passion for design and innovation drives our award-winning solutions. We translate consumer insights into sustainable products, seamless services, and memorable experiences. We come from one of the greenest countries in the world, which motivates us to take our commitment to sustainability very seriously. Caring for the environment and responsibility towards local communities are among our core guidelines. Our ambitious plan is to achieve 1.5 billion in revenue by 2020 and to double sales in the premium segment outside Europe.
We have firm foundations to reach our goals. Through our research and development competence centers and own manufacturing facilities in Europe, we are bringing sheer design excellence and smart, functional solutions to homes in 90 countries all over the world. Even though our beginnings were small, we now stand next to the giants of this industry, persistently pursuing our vision to become the most design-driven innovator of home appliances in the world. Each and every day, Gorenje Group grows global. Funcionalidade e beleza. Estes foram os pilares sobre os quais a arquitetura tem vindo a cimentar-se ao longo do tempo. Mas nós somos mais. Queremos mais. A Cosentino é a empresa líder na produção de superfícies para espaços residenciais e comerciais. Desde que a família Martínez Cosentino começou a extrair e a trabalhar a pedra, já passou mais de meio século e hoje os valores essenciais do seu ADN continuam intactos. Na Cosentino, conjugando a vanguarda no desenho e no funcionalismo, ultrapassamos os limites, oferecendo infinitas possibilidades com os nossos produtos e fazendo-o assim chegar aos profissionais da arquitetura nos Cosentino Cities, modernos showrooms presentes nas principais capitais do mundo, locais de encontro onde se imagina uma nova arquitetura mais humana e sustentável. Na Cosentino, revolucionamos o setor da pedra natural em todo o mundo, criando produtos e serviços de elevado valor acrescentado. Criamos marcas e produtos únicos. No Brasil, aprendemos a transformar e a enriquecer o granito, e assim nasceu a Sensa, a primeira marca mundial de granito com proteção eficaz contra as manchas. O Silestone é o nosso produto líder, a nossa marca de referência mundial em superfícies de quartzo, que, além do mais, não se detém na sua procura pela perfeição. Assim o comprovam as inovações de N-Boost e a textura suede, que estão a melhorar as suas prestações físicas e estéticas. No entanto, sem dúvida, a firmeza da Cosentino e o nosso incessante compromisso para a inovação e o futuro materializou-se na criação do Decton, uma superfície ultra compacta fabricada com o uso da tecnologia exclusiva TSP. O Decton supera limites estabelecidos até hoje e abre uma nova era nos acabamentos exteriores e interiores da arquitetura, graças à elevada dimensão das suas placas, à diversidade de grossuras, cores, texturas e acabamentos em mate ou alto brilho inigualáveis. Porque trabalhamos para conjugar os nossos mais íntimos valores com a modernidade, porque estamos comprometidos consigo em levar a inovação para além dos limites dos materiais de hoje, porque vivemos o nosso ADN e o elevamos à cabeça da vanguarda, porque para além do funcionalismo e da beleza, procuramos inspirar através de espaços inovadores. Somos a Cosentino.
agora, para iniciar, nós temos primeiro uma surpresa. Que esse menino aqui, ele é músico, além de private broker em Nova York, e ele trouxe o violino, porque nós vamos fazer uma homenagem ao Brasil, cujo jogo, inclusive, é daqui a pouco. E ele preparou a música há pouco tempo, né, Rafael? Ele vai tocar o hino nacional no violino. E ele gostaria que todos cantassem juntos. E a razão é que eu venho para o Brasil a passeio, estou fora há mais de 25 anos, e toda vez que eu venho para o Brasil, eu fico encantado com o calor humano, com a generosidade, com o espírito acolhedor, com a inteligência emocional, que nós brasileiros temos, e que nesse país é tão enfatizado e tão naturalmente exercido isso. E são coisas que lavam a nossa alma, o nosso espírito, e é uma coisa que precisa ser celebrada. E então é uma maneira da gente cantar juntos para celebrar essas virtudes que a gente tem como povo e estimular a gente a continuar construindo aí um Brasil melhor. Essa é a ideia. A ideia, gente, é que eu dei um pano de fundo para vocês de alguns movimentos que estão acontecendo. Então, quais são os gatilhos de comportamento dos assuntos que a gente vai discutir aqui? Porque, na verdade, a gente fala muito sobre produto, o que eu vou fazer, como eu vou entregar, acabamento, etc. e tal. Só que, no fim do dia, quem compra somos nós, somos pessoas. E nossas motivações são motivações comportamentais. Muito porque, às vezes, você quer status, porque, às vezes, você quer conveniência, comodismo. E existem recorrências entre as gerações. Então, quando você pega alguns recortes geracionais, a gente consegue ver recorrência a isso. E esse pano de fundo que eu vou dar para a nossa discussão, eu vou passar a bola para o Paulo daqui a pouco. Uma promessa que eu vou fazer, eu quero que você faça junto comigo. Que quem quiser vai ver o jogo, a gente não vai deixar o povo preso aqui, senão vai ficar todo mundo ansioso, tá? Então, por favor, a gente vai ficar, se a gente começar a passar da hora, por favor, alguém já levanta a mão, porque senão o pessoal já vai querer fugir. Bom, gente, eu sou Daniela Dantas, sou diretora regional da América Latina da WGSN, empresa inglesa, maior empresa global de pesquisa de tendências hoje. Então, estamos presentes em 87 países, com hub de conteúdo em 4. E a ideia é passar um pano de fundo aqui. Conheci as meninas na palestra da Revestir, levei uma bronca, porque falo rápido, vou tentar não falar, porém, com a pressão do tempo é difícil. Mas, enfim, então, depois também eu vou deixar meu e-mail. Inclusive, peguem o e-mail e eu tenho um reporte especial para mandar para vocês sobre o futuro do Murar, enfim, a cara da nova casa. E aqui é só uma palhinha mesmo. A ideia, então, é a gente começar com esse contexto de gerações. Depois eu vou passar pelas 3 principais gerações que impactam o mercado imobiliário hoje e quais são os motivadores, quais são as motivações dessas gerações para comprar. Então, a primeira coisa, por que eu decidi fazer esse contexto de gerações aqui para vocês? Porque eu já vi, inclusive no mercado de vocês, uma recorrência de pessoas
Todo mundo que é jovem são millennials, e todo mundo que é mais velho são esquecidos, basicamente. Porque, né? E, na verdade, não é assim. Então, quando a gente vê esses nomes, foram nomes dados por teóricos, sociólogos, antropólogos, enfim, cada um tem uma historinha particular. Isso não é escrito em pedra, a gente tem aqui alguns recortes de datas, mas, de novo, não é escrito em pedra, estamos falando de pessoas, e quando a gente fala de pessoas, não é preto e branco, o recorte é sempre mais cinza, tá? Então, a gente começa com os baby boomers, que hoje são pessoas entre mais ou menos 54 e 72 anos. Depois a gente tem a geração X, 40 a 53, 55. Geração Y, os famosos millennials, que já não são tão jovens assim. Então, de novo, adolescentes não são millennials, 25 a 39 anos. Depois, geração Z, essa sim é a que muitas vezes a gente se refere, tipo, eu falei com jovens, com adolescentes, com millennials de 19 anos. Não, a geração Z é um outro recorte, nasceram em outro contexto. Depois eu explico com mais calma até para quem quiser. E os alfas, que são filhos dessas gerações, principalmente dos millennials. Então, Z, filhos de geração X, Y de boomers ou de X, dependendo, enfim, da idade. Mas a gente vai fazendo quebra-cabeça assim. Quais gerações hoje impactam o mercado de vocês diretamente? São essas três. Baby boomers, geração X e os millennials. São essas gerações que movem o ponteiro de negócio de cada uma das empresas de vocês. Seja ela uma empresa de arquitetura, de uma incorporadora, enfim, um motel, não importa. São essas gerações que vão mexer, que têm hoje o poder de consumo para escolher ou não comprar e decidir pela marca de vocês ou não. Então a gente tem os baby boomers, né? Geração rock and roll, onde nasceu a televisão, uma geração mais disruptiva. A gente tem X, que na verdade passou geração paz e amor, hippie, golpe militar no Brasil. É importante a gente lembrar do contexto, porque, de novo, o que os nossos pais passaram quando éramos crianças ou adolescentes influenciam como a gente cresce, como a gente se relaciona com o que a gente compra, com as nossas decisões e, obviamente, o contexto que a gente foi criado também. Então, sempre quando você for entender um grupo geracional, entende qual que é o histórico, qual que é o passado, o que eles ouviam em casa. Eles estavam vivendo crise, eles estavam vivendo ascensão econômica. Isso tudo influencia, inclusive, no comportamento dele hoje. E, por fim, os millennials. Primeira geração a, de fato, questionar o status quo. Sei que o Alexandre fala bastante do status quo, de questionar. Essa geração foi uma geração que começou, não, peraí, vou trabalhar só para ter dinheiro? Não quero isso, eu quero trabalhar porque faz sentido. Eu quero ter qualidade de vida. Começou a questionar e trazer outros temas que outras gerações até então não tinham colocado à tona. Então foi a primeira geração que falou assim, não, talvez eu não queira construir carreira, para mim seja mais importante eu conseguir de fato ter uma vida saudável, conseguir fazer uma academia, um exercício e não viver para o trabalho do que ganhar rios de dinheiro, enfim. Começou a fazer alguns questionamentos e o profissional ele é bem simbólico para essa geração. Então são essas três gerações aqui que impactam o mercado de vocês hoje, que decidem e mudam o ponteiro de negócio, e por isso que a gente está olhando para essas três. Porém, vocês precisam já começar a olhar para a geração Z, principalmente incorporadoras, a gente sabe que é planejamento de médio e longo prazo, que também tem comportamentos específicos e diferentes já dos millennials. Começando com baby boomers, que a gente fala, a principal temática que eu vou trazer aqui, lembrando que isso é só uma palhinha bem rápida, é design com acessibilidade. Então, gente, acabou a história de falar de terceira idade só com a temática de conforto e de, olha, é funcional. Não, enfim, vocês sabem, alguns de vocês fazem parte dessa geração. Na verdade, a gente precisa desconstruir os preconceitos e, na verdade, colocar este grupo aqui, que hoje talvez seja um dos que mais influencia o mercado de vocês, no centro da comunicação. Então, falar com essas pessoas com um apelo de design, com um apelo de beleza, sim funcional, porque tem que ser acessível. O mercado tem que se adaptar ao envelhecimento da população. Então, hoje, 16% mais ou menos da população global tem acima de 60 anos. Daqui, em 2030, vai ser 22% da população global acima de 60 anos. Isso muda muito o cenário para a gente. Existe esse termo aqui, criado por um sociólogo brasileiro chamado Alexandre Kalash, e o termo não é bonito, mas ele é interessante. Eu sempre horrível, eu sei, mas ele é interessante, que é
gerontolescentes. Não é bonito, já aviso. Mas o que significa isso? Basicamente, hoje a expectativa de vida está aumentando. Então, antigamente, uma pessoa de 60 anos, se você olha a foto dos avós, bisavós, etc. e tal, eram senhores. Hoje em dia não, isso mudou completamente. São super jovens, só que, qual que é o contexto? Estão se aposentando, vou falar um lado profissional para dar um panorama para vocês. Estão se aposentando, porém ainda tem 20, 30 anos pela frente. Isso faz com que essas pessoas tenham que se reinventar. Então, fala assim, olha, talvez eu tenha escolhido essa profissão porque meu pai quis. Não tinha esse tanto de profissão que tem hoje. Por que não? Vou virar artista, vou virar, não sei, arquiteto ou qualquer outra coisa. Então, eles têm aí mais 20, 30 anos que eles precisam se reinventar. Então, o mesmo movimento que adolescentes passam, que é de fato de se descobrir, de testar, de entender, de se posicionar, hoje os baby boomers estão passando de se redescobrir como pessoas no mercado, gostos. Então, o que realmente foi escolha minha, o que realmente foi influência de outros movimentos da minha vida. E isso é importante na hora de se comunicar com eles, porque, de novo, não é estereotipado, assim como as outras gerações. Então, gente, como eu falei, o envelhecimento da população é hoje um dos fatores, se não o maior, que mais influencia na compra do mercado de produtos como os que vocês oferecem. Porque, de novo, muda a forma, muda a jornada, muda a forma de consumir. Então, eu até faço uma reflexão, e eu sempre faço isso, dou spoiler no final, que é basicamente assim, hoje, nós que estamos no mercado, a gente tem que ter capacidade de se adaptar a diferentes demandas. Obviamente, a gente vai fazer algumas escolhas, então, olha, esse produto é para esse recorte específico, porém, essa população que está envelhecendo tem demandas específicas de jornada, de consumidor, que são diferentes dos millennials. Então, a gente precisa entender isso, porque vai impactar definitivamente na hora da compra. Então, a máxima para essa geração relacionada à casa é basicamente essa. É bonito, pequeno e flexível. Então, como essa geração vive ou quer viver, pelo menos a maior parte dela, de novo, sempre tem exceções, claro, estamos falando de pessoas, porém, o design é super importante aqui. Só que é um design com acessibilidade. Então, quando você for pensar num produto que seja destinado também para essa geração, você precisa pensar na altura da cama, na altura do sofá. Como é que você coloca? Então, o lugar para colocar a máquina de lavar. Não dá para colocar uma máquina de lavar embaixo, até porque a gente está mudando a nossa cultura de não ter mais pessoas ajudando em casa o tempo todo, as pessoas poderem, de fato, fazer os seus serviços. Não pode colocar embaixo, tem que colocar em cima. Pensar nesse tipo, nessa necessidade, sem esquecer o apelo estético, é super importante. E a flexibilidade também. Esse aqui é um exemplo específico desse escritório de arquitetura australiano, que chama Austin Maynard, que ele faz justamente isso. Tudo ele traz a acessibilidade, porém sempre com design, sempre preocupado com estética. Tá? Segunda geração X, a casa multigeração. Então, aí a gente tem de 40 a 50 e poucos anos, e a gente chama de geração sanduíche, popularmente conhecido. Por quê? Porque a gente ficou focado nos millennials, e empacamos nos millennials. A gente só fala de millennial. Aí agora tá começando a falar de baby boomers, só que o X ficou ali no meio. E hoje, atualmente, quem mais tem poder de consumo para mudar cenário são essas pessoas. Então, são pessoas que, muitas delas, têm pais mais velhos, cuidam dos pais, tem filhos adolescentes, filhos jovens que moram junto, e é a primeira geração que de fato começou a se importar com a casa, a olhar a casa além da funcionalidade. Então é uma geração que historicamente já gastou 3 vezes mais com casa do que as outras gerações anteriores, porque é aqui que começou de fato a entender a casa como uma extensão de quem eu sou, uma extensão da minha personalidade, não só um lugar para eu morar, procriar, enfim, criar o espaço da minha família. Então, gente, quando a gente pensa em espaços para essa geração, produtos focados na geração X, a gente precisa pensar em ambientes multigeracionais que atendam demandas não só dessa geração específica, mas dos pais que às vezes vão viajar junto com eles, vão ficar no mesmo hotel, ou vão morar junto. Então tem demandas específicas dos pais, dos filhos e deles. Inclusive, uma das coisas que a gente tem falado bastante para esse mercado
é a história do banheiro. A gente viu a cozinha ganhar um protagonismo na casa nos últimos anos muito grande. Para essa geração aqui, o banheiro é importantíssimo, porque ele vira quase que um spa, quase que um retiro espiritual individual do tipo, olha, eu preciso fugir de tudo isso. Né? E a gente, bem, quem tem família sabe que no fim, eu estou vendo risada e eu imagino, e várias cabeças concordando, ou seja, né, queremos todas dar uma fugidinha, e o banheiro está tomando esse papel. Então, tomar cuidado na hora de pensar nos produtos de vocês, para ter um lugar onde o individual, onde a pessoa consiga de fato se respeitar e falar, não, olha, eu preciso respirar, e o banheiro ele é um símbolo disso, para essa geração. Aqui, gente, é um projeto que é bem interessante desse escritório de arquitetura, é um protótipo, e ele é um projeto que é um protótipo que ele fala assim, olha, por que um prédio, um empreendimento não pode envelhecer com você? Ai, será que pode aumentar o volume? Robson? É Robson? Então tá. Mas aumentou bastante. How a building grows up and ages. Bom, really, vocês we vão never think of how we ourselves age. Aging is part of life. It is what makes us who we are. This is why we created Skylar, a new aging tower that takes the challenges of aging and turns them into opportunities. A building designed to enable users to constantly grow and shape their own future. Imagine how the experience of living would be different if you were supported for your whole life. How would it change the way you engage with the people around you? Wouldn't that be a smarter way to live? A better way to live? Think of the building as a section through society. Nurseries for young children, offices for working adults, business hubs for retirees. A spiritual center to promote self-awareness. Healthcare facilities for inhabitants who need assistance. Skylar expands its inhabitants' social reach as they find new ways to stay relevant in the world around them. A different life is possible with Skylar, a new aging project by Holwich Kushner. Here. Eu vou passar, gente, por conta do tempo, mas basicamente o que ele fala, ele cria várias funcionalidades de acordo com esse conceito de longevidade. Por que cada empreendimento tem que fazer sentido para uma fase da sua vida? Por que não pensar, de fato, em algo que seja mais perene no conceito de longevidade? Até o Alexandre estava falando que depois tem uma novidade aí para vocês, mas enfim. É um conceito interessante, a gente precisa pensar, sim, no efeito dessa nova configuração de família, onde a gente vai ter várias gerações convivendo juntas. E, de novo, banheiro, é o spa, é o espaço privado para a gente dar aquela... descansar, fugida mesmo, sabe? Quem é mãe de filho pequeno já foi, pelo menos, sabe que às vezes dá vontade de a gente se tranca no banheiro, pelo menos para respirar, e aí depois você sai. Enfim, e aí por último a gente tem geração Y, aí sim os millennials, tá? Que a gente chamou aqui de geração aluguel, porque é um tema que está muito crescente para esse recorte etário. Então, e essa é uma geração, gente, que foi de novo ela que começou a falar sobre bem-estar, falar sobre se cuidar não só do seu corpo, mas também da sua cabeça. Eu preciso estar bem para viver bem, para me relacionar bem com as pessoas. Foi a primeira geração a começar a levantar essa bandeira. Geração Z pegou essa história do bem-estar e está crescendo absurdamente. Então, você hoje faz pesquisa com jovens, muito jovens inovadores, eles não querem ir para a balada, eles combinam de se encontrar em casa para fazer máscara facial e ver Netflix, ou ver alguma coisa, tomar vinho, beber. Então, assim, é completamente diferente das gerações anteriores, que assim, queria sair para ir para a balada, fazer alguma coisa. Isso muda o consumo dos serviços de vocês. Então, de novo, tudo que está em volta muda. Por isso que eu sempre falo, tendência não é mágica, não é futurologia, tendência é simplesmente observação. O que acontece é que hoje a gente tem quase 400 pessoas simultaneamente observando comportamentos inovadores como esse. Mas vocês podem fazer, nada impede de você, de fato, perguntar, exercer a curiosidade para entender o que está acontecendo no pedaço de vocês, enfim, no recorte etário que vocês atendem melhor. E aí, como contexto, a gente sabe que os preços das casas estão crescendo, estão aumentando, e essa é uma geração que, como começou a questionar muito, olha, não, calma, deixa eu viajar primeiro, deixa eu fazer outra coisa primeiro, depois eu vou
fazer minha carreira, ganhar dinheiro, não é minha prioridade, isso impacta aqui também, porque a história da casa própria ela vira em uma outra fase, só que encontra uma outra necessidade que essa geração tem, que é de colaboração, que é de comunidade, que é de conveniência. Então, às vezes, eu não quero criar raiz mesmo num lugar. Deixa eu testar alguns, talvez para um outro momento da minha vida, mas nesse primeiro momento, talvez o aluguel me caia bem, mais do que uma escolha, eu vou vender meu apartamento e vou alugar um apartamento porque eu quero testar outro bairro. Não quero comprar um outro bairro, porque vai que eu não gosto, vai que eu quero mudar, vai que enfim. Então, essa é a geração do aluguel. A gente até tem essa imagem que eu acho ela maravilhosa, que é o millennial, o apartamento do millennial, o bingo do apartamento do millennial. Então o que você tem que colocar no apartamento do millennial para fazer bingo? Enfim, então tem os pineapples, até vi que a Silvana fez, vocês fizeram um projeto com papel de parede de abacaxi, então já está aqui, a palmeira, a mesa de mármore, enfim, é uma brincadeira, mas sim são símbolos dessa geração. E aí, por fim, gente, a gente tem a história da experiência versus a posse, que também se reflete aqui. Cada vez mais, eu prefiro gastar dinheiro numa viagem, que eu quero muito, do que necessariamente dando uma entrada no meu apartamento agora, nessa fase da minha vida, que eu nem casei ainda, enfim. E aí eles começam a questionar, porque tudo isso vai, a longevidade, nossa expectativa de vida vai aumentando, a gente vai postergando tudo, né? É natural do ser humano, você não se sente mais, você se sente muito jovem com 60 anos, com 65 anos. Então a gente tem que falar de conveniência, de compartilhamento e de comunidade. É super importante esses três conceitos para falar com essas pessoas aqui. Então seja na hora de morar, de investir, então tem os conceitos de crowdfunding que são super importantes para eles. Então é uma forma de criar, de dar acesso para essas pessoas que acabaram fazendo outras escolhas no caminho. E aí, por fim, é aquilo que eu falei do CEO, que foi até desculpa, Paula, concorrente do Intercontinental, vou fechar. Você já mencionou o Ibiza aí, então tá tudo bem. Então, exatamente, estava ali. Que é essa história, gente. O universo da comunicação, ele está ficando mais velho e mais jovem ao mesmo tempo. Então, e a gente precisa responder isso com a criação dos nossos produtos, da nossa comunicação, como a gente vai treinar as nossas equipes para falar com essas gerações que são misturadas e têm demandas diferentes. Então, hoje as pessoas e as marcas que vão se sobressair, que vão se destacar, são as pessoas que conseguirem falar com gerações diferentes simultaneamente. Não é mais só sobre um recorte, não é mais só sobre millennials especificamente, é sobre entender pessoas. E aí sim você vai conseguir de fato se destacar no mercado como esse. É isso, falei rápido, que eu tô cansada. Acho que passei do fundo. Pessoal, meu e-mail está aqui. Quem quiser depois eu vou mandar esse reporte da Casa do Futuro. Tem alguns outros, então a gente pode ir trocando também. E aí eu envio para vocês. Caso o Instagram da WGCN, fiquem à vontade. Vou passar para o Paulo, que a gente tem a promessa de deixar o pessoal para o Jogo do Brasil. Hein? Verdade. Então tá bom. Uau, parabéns, Dani. É fantástica a apresentação. Bom, antes de começar, Silvana, Flávia, parabéns também pela organização. Ornali, fantástica casa. Um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Eu acho que um grande gancho que de cara vem toda essa história que a Dani contou pra gente e que eu sempre falo é que eu acho que a gente está transformando e está num processo de transformação das grandes companhias, das empresas. A gente saiu de uma geração de olhar para produto e agora a gente está olhando para pessoas, para comportamentos, para histórias. Então eu queria fazer uma pergunta para o Eli, de cara. Eli, como essa nova história de comportamento, como essa nova história de gerações, como tudo isso que, de uma certa forma, a Dani tirou algumas fotografias dessas gerações, como isso hoje influencia na sua decisão sobre novos produtos, sobre novos lançamentos e como o mercado absorve isso? Primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu fiquei um pouco assim assustado com a Dani, vou dar um pouquinho de água fria nisso tudo, porque o incorporador imobiliário, tem muitos amigos meus aqui, a gente vive um problema que está totalmente incompatível com isso. Por isso que eu perguntei. Nós temos uma legislação urbanística em São Paulo que não permite fazer 80% do que a gente assistiu aqui. A gente vive hoje um mundo moderno, um mundo de diversidade, etc, etc, etc. Mas, infelizmente, a legislação urbanística de São Paulo é muito... Isso é um aspecto. A gente
pode desenvolver mais daqui o Gianfranco, que é craque nisso. Tem uma outra questão que é o seguinte, a gente não fabrica pizza, não fica pronto em 15 minutos. A gente demora 1, 2, 3, 4, 5 anos para comprar um terreno. Demora 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos para aprovar um empreendimento. E aí, Dani, para quem que eu vou vender esse negócio? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Deixa comigo. Então você imagina o sujeito, o incorporador, sentado ali, imaginando o seguinte, vou vender para daqui 10 anos, se nenhum promotor público, com todo respeito a todos eles, não me atrapalhar, não encher meu saco, etc, etc, etc. Então a gente vai no papai e mamãe, desculpa a expressão. Porque a gente não pode correr grandes riscos. É um investimento enorme para ficar pronto, Deus lá sabe quando. Ah, e um detalhe. No final, alguém pode até devolver e te pedir o dinheiro de volta. Tá certo, tá bom. Não, legal. Então vamos trafegar ainda nessa história de gerações, porque tem muita coisa para a gente conversar. Então agora eu vou falar com uma das pessoas que, de fato, é uma referência em termos de inovação no mercado, inovação também no mercado, sobretudo no mercado real estate, imobiliário, que é o Alexandre. Então, Alexandre, dentro dessas fotografias de gerações, o quanto isso te ajuda nas definições, qual é o trabalho que você faz para captar o cliente correto, a maneira correta. Você é uma das referências hoje em criar novos produtos relacionados, inovadores, produtos mais flexíveis, produtos mais versáteis. Conta um pouco para a gente essa tua fórmula para construir isso e como é que você está conversando com o teu cliente. Paulão, primeiro, obrigado, prazer enorme estar aqui. Estou vendo vários amigos, Esther, Murilo, Sil, prazer enorme de conhecer. O Eli, que é meu colega de vice-presidência de Secov. Cara, primeira coisa, ser inconformado. A gente tem uma cultura na empresa de ser inconformado ao extremo com o status quo e eu acordo todos os dias para matar a minha empresa. Literalmente, tem gente aqui do meu time que não deixa mentir. Eu acordo todos os dias tentando matar a minha empresa anterior e hoje, por exemplo, eu estou vendo aqui, Dani, parabéns, sensacional, acho que condensando assim de forma perfeita. E o que eu acredito muito, por exemplo, a gente está trabalhando já em modelos preditivos para tentar antecipar. A gente faz um produto para tentar fazer um push daquilo que a gente fez no mercado. Deveria ser ao contrário, né? A gente deveria trabalhar com um pool, a gente entender primeiro o que o mercado quer e fazer de um modelo totalmente preditivo, e isso precisa de escala, né? Então, a companhia hoje a gente está indo para um modelo de escala, de volume, que você consegue já trabalhar preditivamente. Outra coisa, a gente está migrando totalmente o nosso modelo, cada vez é menos importante a venda de apartamento. Então, vai chegar um ponto, muito provavelmente, já daqui a 2 anos, a gente já está prevendo que a gente não vai mais vender apartamentos. A nossa receita está vindo de outros modelos que não a venda. E daí precisa de um pouco de ousadia, né, Esther? A gente, para ser empresário aqui, tem que ter uma dose de coragem, mas é de romper o modelo, de trazer gente que pensa diferente de outros mercados, conseguir montar uma startup no meio dessa confusão de país, aprova reforma, não aprova reforma, e daí a mágica vai acontecendo aos poucos. Mas, resumindo, é cultura, cultura e cultura. Eu vejo o pessoal em atitudes meio que desesperadas, né? Eles devem ver, monta hub, faz, como fala, tem coworking para tentar... O cara mete um cara no coworking tentando inventar inovação. Tem que estar na cultura da própria empresa, senão não funciona. Tem que estar no DNA, e aí coisas incríveis começam a acontecer. Excelente, excelente. Então, eu acho que eu vou pegar uma das suas palavras-chave aqui e vou fazer um gancho entre gerações e cultura, né? E uma referência também, para mim, o meu mestre, professor Raul Loures, um dos maiores entendedores aí de arquitetura, de história da arquitetura, sobretudo paulistana, mas mundial. Raul, que morou no Japão, morou em Singapura, em vários locais. Antagonismos, histórias, arquitetura paulistana, arquitetura mundial. Para onde está indo a tendência da arquitetura? Eu sei que você fala muito e eu acompanho e sou um fã das suas análises sobre a arquitetura que nós tivemos em parte do século passado, mas que ainda é uma referência em termos de qualidade, a arquitetura praticada hoje, a desarquitetura. Queria que você discorresse isso e também o gancho entre isso e as gerações, um pouco das fotografias do que a Dani desenhou para a gente. Olha, boa noite, super obrigado pelo convite.
Eu estou vendo, apesar de otimismo e pessimismo, a gente está falando de um assunto que é muito próximo. E olha que eu lá na Vejinha, eu critico bastante governos e afins, então eu estou aqui do lado do Eli, que realmente a legislação brasileira é anti-boa arquitetura e é anti-boa cidade, mas esse é um outro tema que, se vocês quiserem explorar, eu adoraria falar. Mas eu acho que a arquitetura de São Paulo dos anos 50 é hoje tão valorizada porque a nossa demografia mudou. E tem muito a ver com o que a Dani falava. Se a gente pegar São Paulo pelas décadas, né, o mercado imobiliário explodiu em São Paulo no final dos anos 40. Né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou do lado certo da Segunda Guerra, felizmente, a gente começa a receber investimentos e a gente começa a ter cimento, concreto, ferro para fazer prédios altos e elevadores. E se você olha para aquela época, o que a gente construiu, né? Higienópolis, Copan, a Galeria do Rock, a Galeria Metrópole, o Conjunto Nacional, o Pauliceia, o Três Marias, o Paquita. Aliás, eu estou falando de prédios, vocês sabem pelo nome, o que é algo que por décadas e décadas São Paulo deixou de fazer. A gente conhece esses prédios pelo nome. E esses prédios, em geral, eles conversam como millennial, eu usaria até a dizer com essa geração Z, por uma questão do trabalho. O trabalho mudou muito. Eu acho que tem muito a ver com a apresentação da Dani. A gente tem que pensar que há 30 anos, né, na São Paulo dos anos 80, o normal era a gente ter uma família nuclear de 3 filhos. Naquela época as pessoas ainda tinham 3, 4 filhos. A mulher não trabalhava fora. E o marido tinha um emprego onde provavelmente ele se aposentaria. Olha que coisa maluca. Ele começava a trabalhar aos 25 e se aposentaria no mesmo lugar. E naquela época, aliás, quando a violência não era tão ruim quanto se tornou depois, as pessoas ficavam em casa, pelo menos de segunda a sexta. Lembrem que a audiência de Roque Santeiro, de 92 pontos, as pessoas estavam em casa vendo Roque Santeiro e vendo o Jornal Nacional. Esse mundo não existe mais. E ai da arquitetura e do mercado imobiliário se continuar a produzir para aquela família que existia lá. Essa família não existe mais. Aliás, essas pessoas não existem. Quando você falou dos baby boomers, assim, eu tenho muitos amigos de 60 anos, recém-separados, e que fazem crossfit. Eu fico imaginando meus avós. Eu não consigo fazer crossfit. Eu tenho menos de 60. E a quantidade de gente de 65 nadando, correndo, triatlon. E você fala, mudou. Hoje tem um aplicativo que para os separados e divorciados, imagina, a mulher divorciada de 50 anos, nos anos 80, era uma raridade e teria uma vida muito difícil. Hoje ela tem um aplicativo. Ela pode achar aí um deputado jovem para chamar de seu. Então, nós mudamos muito. E porque não tem mais Roque Santeiro, a gente está de segunda a domingo decidindo o que fazer. A gente pode estar vendo Netflix à tarde e pode estar numa reunião de trabalho às 10 da noite no bar da esquina. E isso muda fatalmente o que é arquitetura, especialmente o que é a cidade. Aliás, as nossas leis, plano diretor, zoneamento, etc., elas ainda favorecem o feijão com arroz. E esse é um grande problema, né? Eu morei muito tempo na Ásia, e como a Ásia ela está se urbanizando agora, e não é só Singapura, né? China, Coreia, 2/3 de Tóquio foram construídos de 85 para cá. Então eles pensam num jovem que não vai ter emprego para o resto da vida, nem quer, cá entre nós, ele não busca isso. Ele vai casar algumas vezes ao longo da vida, vai ter filhos ou filho no singular, ou não vai ter. E ele vai ter jobs, ele vai ter freelas, ele vai ter experiências. Ele vai ter o período sabático no Sudeste Asiático. Ele vai para o Vietnã e etc.
A cidade tem que se desenhar para essas pessoas que são muito móveis. E aí, para encerrar, por isso que um Copan, um conjunto nacional, ou veja bairros que se valorizaram nos últimos anos. Eu estou aqui do lado do Alexandre, que tem prédios da Vitacom, na Frei Caneca, na Consolação, em Santa Cecília, que são bairros que há 10 anos, 10, 15 no máximo, ninguém do mercado imobiliário olharia como um grande investimento. A gente tem que pensar, o que o Baixo Augusta ou Santa Cecília tem, que o Panambi não tem? E acho que a gente pode explicar bem essa mudança cultural e demográfica. Perfeito, obrigado, fantástico. E a gente vai mergulhar nessas histórias ainda com o Raul hoje. Então agora eu quero fazer um gancho, e eu estava aqui ansioso para fazer essa pergunta para o Fred. O Fred, de fato, tem uma história, é um brasileiro super talentoso, mas tem uma história já longínqua fora do Brasil, há 20, 25 anos, em Nova York, trabalhando como broker, no mercado real estate, com uma experiência super importante. Então, qual que é a tua visão e o que está acontecendo hoje, especificamente em Nova York, a conexão disso, desse fenômeno, com as gerações e o que a gente pode esperar dessas consequências, eventualmente, para países como o Brasil? Paulo, obrigado primeiro pelo convite, Murilo, Esther, Silvano, me sinto em casa com amigos aqui. A gente vê em Nova York uma tendência interessante que é uma cidade de inquilinos. 70% dos residentes de Nova York são inquilinos. Isso já é histórico há várias décadas. E cada vez mais os prédios que estão sendo incorporados residenciais estão sendo incorporados somente para inquilinos. Eles também não estão vendendo, como o Alexandre está falando. E os residenciais, condomínios, que são projetos que foram incorporados para serem vendidos, estão passando por grande aperto. O mercado deu uma estagnada total nos últimos 2 anos e em Manhattan, que é um dos mercados mais líquidos e seguros do mundo, houve uma queda entre 10% a 25% em média dos preços. E o que a gente está percebendo é que os novos empreendimentos estão criando cada vez mais espaços comuns de área de lazer, onde antigamente o espaço de cobertura, que era o mais rentável para o incorporador, hoje ele não é mais um espaço privado, mas é um espaço comum. E os grandes prédios residenciais concorrem para ver quem vai ter a área de lazer mais legal, mais impressionante, porque 60% do estoque de Manhattan são apartamentos de 1 e 2 quartos. Quer dizer, é uma cidade extremamente transeuntes, como é que chama isso? Transeuntes, não sei falar essa palavra, desculpa. As pessoas não são de Nova York, elas não pretendem ficar em Nova York o resto da vida, então elas estão de passagem. Então o mercado imobiliário já se adequou a isso há muito tempo. Então, por exemplo, tem um prédio da Extel, que é uma das maiores incorporadoras de Nova York, que tem 800 apartamentos e 10 mil metros quadrados de área de lazer. Num bairro, que se você olhar hoje, até um amigo meu aqui, o Ricardo, a gente levou ele lá para conhecer, ele fica numa região estilo Santa Cecília, Baixo Augusto, você fala, meu, o que é isso aqui? Daqui a 10 anos vai ser totalmente transformado. E vai ser transformado pelos inquilinos e por essa geração que quer estar móvel. Eles não querem comprar os imóveis. E eu, como estou no ramo de vendas, vejo isso cada vez mais. Não importa qual o poder aquisitivo da família. A geração que está querendo comprar para os filhos, vão comprar só para o filho estudar. Mas cada vez mais a gente está vendo empresas em Nova York, tem mais de 15 que eu pesquisei, que oferecem prédios para as pessoas alugarem apartamentos, mas é como se fosse um clube. Eu alugo numa rede, por exemplo, um exemplo da Vitacom, eu alugo um quarto, às vezes compartilhado com 4 ou 5 pessoas, e a gente paga um aluguel compartilhado, e eu posso migrar para outros quartos dentro daquela rede. Então isso funciona muito bem para as pessoas que não são de Nova York e querem conhecer a cidade. Então elas vão passar 1 ano morando 1 mês no Soho, 1 mês em Tribeca, 1 mês em Brooklyn, 1 mês em Upper East Side. E aí no final desse 1 ano elas vão falar, ok, onde é que eu mais gosto? Aí elas vão e fazem um aluguel de 12 meses com um proprietário que é uma pessoa física, que vai ter um processo mais longo de aprovação. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu vou dar uma fugida aqui, e eu estou vendo também muitos, bom, sem dúvida que eu estou vendo construtores, mas também muitos arquitetos aqui. Arquitetos que são, de uma certa forma, a criatividade dos nossos projetos, a criação o que a gente está fazendo. Então vamos conversar um pouco também com essa população, com esse profissional. E aí eu pergunto para a Dani. Dani, uma das partes que eu mais
me identifiquei no que você colocou hoje na tua apresentação, e é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, mesmo para a minha equipe, quando a gente está falando, eu acho que hoje o profissional que vai vencer não é mais o mais inteligente, está um pouco menos inteligente. Não é o mais forte, está um pouco menos forte. É o cara que vai reaprender, o cara que vai se reinventar. Então eu queria que você falasse, que você declinasse um pouco nessa questão. Você falou que é realmente o cara se reinventar e, sobretudo, para esse mercado. O mercado dos nossos arquitetos, os criadores, dos projetos, que a gente vai habitar daqui 2, 4, 6, bom, quantos anos? Ótimo gancho. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Bom, ia ser muito melhor aquelas. Obrigada. Então, gente, acho que é um excelente gancho. A gente tem falado muito pegando justamente essa parte do profissional, você está rindo, né? Do profissional do futuro. Então, a gente tem falado muito sobre QE, que é o quociente emocional. Então, a gente falou muito sobre QI, inteligência, repertório e etc. e tal, porém hoje, os líderes de maior impacto das organizações, as pessoas que têm, de fato, maior gerência sobre as suas empresas, as suas equipes, as suas famílias, muitas vezes são as pessoas que mais têm quociente emocional. E quociente emocional não é só inteligência emocional, não é só saber, de fato, lidar com situações adversas. Sabemos que o contexto não está fácil. Né? Assim, basta ligar a televisão ou a internet, né? Abrir um site, que você, de fato, tem vários exemplos de que o contexto não é fácil. Portanto, saber como lidar com isso é uma característica dessas pessoas do futuro. E aí, falando especificamente do mercado de arquitetura, a gente já fez alguns projetos com o mercado de arquitetura, entre outros, entre incorporadoras, hoteleiras, etc. Eu sempre brinco que é assim, na minha vida hoje ela é um mix entre a depressão, do tipo, ai meu Deus do céu, minhas vendas só caem, o que eu faço? Eu vim você como minha última alternativa, e aquele high de, sabe, de experimentei a inovação pela primeira vez e deu certo, agora fazer mais me ajuda. Então é meio que sempre esse mix da gente ficar fazendo esse tipo de coisa. E não é diferente para os arquitetos. De novo, quando a gente, independente do segmento, nós estamos lidando com pessoas. O produto por si só, brick and mortar, tijolo, concreto, não é suficiente mais para vender. Histórias são suficientes para vender. Histórias pegam. E isso para arquitetos, para incorporadores e para tantos outros. Então, no fim do dia, é importante você saber o que está acontecendo, como um arquiteto, por exemplo, puxando para esse lado, entender as tendências, as cores, o que está acontecendo. Por que agora os arquitetos de Los Angeles estão em alta? Por que eles estão virando a celebridade? Qual o estilo particular? O que pegou ali que está em ascensão e está crescendo tão rápido no último ano? É importante vocês saberem, porque provavelmente o seu cliente tem tanto informação ou mais informação do que você, porque hoje ele pesquisa nos mesmos lugares muitas vezes. Então, você saber, ter as informações, entender o movimento que as pessoas estão passando é premissa, mesmo para decidir não embarcar em determinado movimento, em determinada tendência. Então, eu sempre falo, não importa, você vai decidir apostar, investir, a gente sabe que é dinheiro, a gente sabe que principalmente quando é um bem durável, é muito mais difícil você fazer algumas apostas, mas é importante que você saiba que isso está mudando, que isso está acontecendo, pelo menos para escolher. Eu não vou entrar aqui, mas eu sei que isso está acontecendo. E aí, seja no universo da arquitetura, de incorporador e hoteleiro, eu acho que vale para todo mundo. Perfeito, ótimo. Eu sempre digo que, os profissionais, eles têm dois grandes pilares. Um é todo o arcabouço técnico, intelectual que você tem, e outro é comportamental. E hoje, o que vai te colocar num outro estágio, num outro patamar de qualidade, num outro patamar até mesmo dentro da palavra sucesso, é o comportamental. Todos nós vamos nos igualar quase que muito semelhantes em termos, e claro, basta a gente buscar, em termos de como nos preparamos tecnicamente. Mas o teu comportamento, como é que você inspira o teu cliente, qual é a história que você conta, qual é a história por trás do teu projeto, é o que vai fazer a diferença. Falando em história, acho que a gente entra para um segundo tema. A gente vai fazer um gancho entre gerações e um grande comportamento que a Dani falou aqui, que é a questão dos aluguéis. Então eu vou perguntar para o meu amigo Eli sobre, mesmo dentro das dificuldades, como é que hoje uma empresa tradicional, sólida, com tanta história em São Paulo,
com tanta coisa já produzida, como que vocês fazem essa conexão e como que vocês também preparam esses produtos focando nesse mercado de aluguéis e ainda mais, além de aluguéis muitas vezes de curto prazo, muito mais sensível, muito menos perene, mais rápido. Como é que você vê tudo isso, Eli? Eu estou ouvindo vocês, eu fico um pouco assustado de vez em quando. Me sinto aqui, tem uma linha para lá daquele negócio. Eu queria falar um pouquinho de planejamento urbano. Tem muita coisa que a gente está confundindo comportamento com o que a lei fez com que acontecesse. São Paulo tem um planejamento urbano que espalha a cidade, certo? Ela não adensamento em bairro com infraestrutura em São Paulo é palavrão, tá certo? Se você e a sociedade brasileira, ela é uma sociedade, digamos, e a legislação atual hoje, principalmente, ela é higienista. Ela não quer a classe média morando no mesmo lugar que a classe média da minha idade e dos meus avós moravam. Então, eles querem a gente longe, essas pessoas longe. E o mercado imobiliário, ele trabalha em cima da legislação. Então, nós estamos fazendo apartamentos menores, tirando o caso do Alexandre. O Alexandre pegou veio e é uma como se diz assim, uma referência, porque ele foi fazer um determinado tipo de produto, porque ele entende que esse produto é correto e ele pensa isso. Hoje o mercado inteiro vai fazer o mesmo produto que o Alexandre está fazendo por obrigação legal. Nós vamos fabricar 30, 40 metros para todo mundo morar. E vai ser, assim, as pessoas querem alugar, querem isso, mas eu acredito que as pessoas também vão querer casar, ter filhos. Como é que um cara com uma família, com 2 filhos, vai morar em 40 metros? Eu não estou vendo muito isso. E tem uma notícia boa para os arquitetos. A lei atual, e agora eu vou fazer um elogio à lei, ela permite que a gente aprove os projetos hoje em dia sem entrar no miolo dos apartamentos. A gente faz hoje uma planta de prefeitura que não tem mais as divisas internas, só tem o perímetro, tem evidente, tem o shaft, tem a escada, etc, etc. Mas dentro está livre. Então você pode fazer hoje um apartamento, não pode fazer hoje um apartamento de 100, 120 metros de 2 vagas, porque a lei não permite. Mas se você pudesse fazer um apartamento de 100, 120 metros de 2 vagas, que é um pouco da vocação da cidade, ele poderia ir se adaptando ao longo do tempo. Agora, por que o mercado não fazia antes? Você imagina eu aprovar um projeto de 3 dormitórios, construir, vender, espero que não tenha muitos advogados aqui, entrego um de 2 dormitórios porque ele pediu e eu recebo uma ação na minha empresa porque o prédio foi aprovado com 3, eu entreguei com 2 a pedido dele. Então, eu só queria trazer um pouco para cá a realidade da legislação, do Ministério Público, do direito, que vai tolher muito disso que nós estamos falando. Né? E só para concluir, eu esqueci a tua pergunta. É o negócio de aluguel. Mas você está bem. Não, só uma coisinha, só para concluir, já lembrei. Cuidado com o mercado de aluguel, porque quem está por trás do mercado de aluguel são os investidores. E investidor, ele tem olho de vidro, não tem coração. Se a taxa de juros subir, se a taxa de juros baixar, se o Cazaquistão, que na minha lista de viagens nunca fazia parte, eu vou viajar, não sabia que existia, cair a bolsa, cai aqui também, né, porque está tudo interligado. E esses caras saem do jeito que entraram. Vai sobrar apartamento para alugar. Tá ótimo, tá ótimo. Vou fazer uma conexão aqui e aí vou pedir a opinião do Fred. Fred, fazendo essa conexão, um pouco do que o Eli falou também, mas também com o mercado de aluguéis, o que está acontecendo em Nova York, a migração de um contrato long term para mais short term, existe, até eu vou usar uma palavra um pouco forte, um êxodo, uma saída das pessoas de Nova York. Queria que você contasse o que você está vendo nesse sentido e quais os impactos econômicos no mercado e o que a gente poderia eventualmente fazer nos projetos para que pudesse corrigir um pouco isso. O que a gente está vendo lá é um êxodo em todos os estados que têm imposto estadual, como Nova York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Califórnia, e os bilionários estão migrando para estados que não têm imposto estadual, como Flórida e Texas. Isso desde 2016, porque eles economizam rios de dinheiro
e imposto. Então eles transferem a residência fiscal e, de acordo com os contadores, você consegue demonstrar que você ficou 181 dias num destes estados, você é isento de pagar o imposto estadual. Então, desde 2017, mais de 1 milhão de nova-iorquinos saíram de Nova York. Isso conta a região, não só Nova York cidade, mas a grande área metropolitana, New Jersey, Connecticut, né, os arredores. Isso está mudando muito. E falando de legislação, por exemplo, é interessante que o Airbnb, o maior mercado do mundo da Airbnb... Airbnb? O que houve? Alguém tem alergia? O maior mercado do mundo é Nova York e, tecnicamente, Airbnb é ilegal. Se você aluga um apartamento por menos de... Ilegal. Por menos de 30 dias, você não pode alugar a sua casa, porque você tem que adequar ela para como um hotel. Tem que mudar o zoneamento. Só que é o maior mercado do mundo. Então, como é que você faz? Você precisa achar como esses dois mundos se conversam. E, ultimamente, o que a Airbnb está fazendo é fazer parcerias em prédios comerciais e mudando andares inteiros para virar hotéis. Então, espaços compartilhados, o WeWork e tal. Então, hoje em dia você tem a mobilidade, você não precisa ir para o escritório, você não precisa estar lá fisicamente, você pode estar fazendo reunião no bar. Então, você não precisa morar em Nova York ou em São Francisco, que é uma cidade ainda mais cara que Nova York. Você sai, vai para uma área 3, 4 horas de distância que o seu custo de vida cai muito e aí você faz tudo remotamente. Então, a tendência, eu acho, é que os espaços continuarem diminuindo e essa mobilidade aumentando. Agora, eu não tenho nenhuma sugestão para fazer aqui para o Brasil, que está fora da minha área. Perfeito, Fred. Mas é uma referência, sem dúvida. Então, colhendo um pouco do que a gente ouviu do Eli, que é está coberto de razão, e um pouco do que está acontecendo em Nova York, eu sempre acho, né, e quando a gente olha para um copo meio cheio, meio vazio, tem sempre uma oportunidade. Eu vou falar com o Mr. Oportunidade aqui. Vou falar com Alexandre. Onde você vê a oportunidade e o que você está desenhando para fazer o fit com essas limitações, ao mesmo tempo com essas oportunidades de mercado? Legal. Então, acho que só fazer uma percepção importante, Paulo, que até você fazer uma provocação para os arquitetos. Eu entendo, os prédios são um hardware. Então, nós projetamos um hardware que hoje deve representar, na minha visão, não mais do que 30% da potência daquele produto. Existe uma camada de software em cima daquilo que vai representar mais de 70%. Tá? Software inclui tudo. Então, são serviços, são disponibilizações, são áreas comuns, ativações, enfim, tem uma outra camada que a gente viu na apresentação da Dani, que vai acabar representando muito mais do que o hardware. Voltando para a parte dessa, vamos chamar de oportunidade, ou Airbnb, ou outras tendências irreversíveis. Aliás, por falar que tem tendência irreversível, tiraram meu patinete da rua, eu estou maluco nos últimos dias. Que não ter tirado os patinetes. Existem pessoas que querem usar o Uber, que querem usar o patinete, e isso está fazendo a vida de pessoas muito melhor. Fazendo a vida de pessoas muito melhor, deveria existir. Tem que regulamentar? Tem que regulamentar. Pode deixar tudo na calçada, desorganizado? Não. Tem que usar capacete, temos uma boa discussão. Até falou, o cara vai no ônibus abarrotado, sem cinto de segurança, e o cara quer falar do meu capacete. Quer dizer, como é que é isso, né? Cada indivíduo deveria ter o seu alto senso. Então, quem fuma só não vai atrapalhar quem não fuma. Se o cara quer fumar na casa dele, na rua, é problema dele. Então, acho que existe uma discussão das novas tecnologias, dos novos hábitos que vão surgir, que eles precisam sim ser discutidos. E eu vejo que geralmente a primeira reação é, opa, não pode, vamos ver, bem, proíbe, tira da rua, tira o Uber. E eu acho que não é assim. Então, falando um pouquinho do Airbnb ou de qualquer outra tecnologia que a gente quiser trazer para cá, acho que existe uma discussão ampla a ser feita em relação à regulamentação, prazo, se tem que ter algum aditivo de segurança, mapa de escape, porque a gente pode ter uma situação de incêndio, por exemplo. Óbvio, isso tudo tem que ser discutido, mas são oportunidades que surgem com a tecnologia, com os novos hábitos. Até o Fred está num prédio nosso, eu queria saber, inclusive lá embaixo. Muito bom. Pô, que bom. Lá na Bela Cinta. Eles combinaram. Se você falasse diferente aqui. Eles combinaram. Eu fiquei sabendo, a gente se encontrou, eu conheci ele aqui embaixo, ele me contou, e são modelos novos que eu acredito muito, algo que me
que me deixa realmente muito empolgado com novos modelos de como as pessoas vão morar. A gente pode, acho que, falar um pouquinho mais a respeito, mas, de novo, oportunidades vão surgir. E outra coisa legal, viu, Paulo, que a gente hoje começa a se relacionar. Olha que loucura, quem diria algum dia que eu estou negociando com uma empresa que fabrica sabão em pó para colocar sabão em pó granel nos meus prédios. Eu estou negociando com uma empresa do ramo automobilístico para falar de carro compartilhado, e eu estou negociando com empresas de patinete. Cara, eu era só o cara do tijolo, né? A gente é só o cara do tijolo. Eu sou o cara que... E hoje o meu dia a dia é falar muito mais de tecnologia, de experiências, de parcerias, parecem as mais malucas possíveis, de um mercado que está em transformação. É verdade, é verdade. É que antes de passar para o Raul, porque tem uma pergunta super bacana aqui para o Raul, eu queria só dividir com vocês também, mercado imobiliário, isso uma das coisas assim, a moeda que a gente mais considera hoje dentro da companhia, o que mais a gente trabalha, onde a gente mais desenvolve, um pouco do que o Alexandre falou. É a experiência do meu cliente. Qual vai ser a experiência do meu cliente numa coisa simples, por exemplo, como o sabão em pó? A experiência do meu cliente para ele acionar o patinete dele. A experiência do meu cliente dentro dessa loja. Como que ele vai estacionar o carro? Qual a entrada dele no app? Isso é fundamental. É a grande moeda do futuro. Pensem nisso, trabalhem nisso, desenvolvam isso. Quando vocês estiverem fazendo um projeto, pensem profundamente nisso. E agora eu vou falar aqui com o meu amigo Raul, dentro desse cenário de qualidade, e aí são 3 pontos que eu queria que você tentasse fazer essa união, e falando também um pouquinho das famílias, etc. A questão dos aluguéis, desse novo modelo de saída de as pessoas de fato serem proprietárias para focar muito mais nos aluguéis, na qualidade dessa propriedade, que ela não é mais permanente, então você não tem aquele apego e aquela permanência, então é algo mais etéreo, né? Aquela casa não é minha, então não tenho a casa dos sonhos, que eu vou ficar 45 anos, por que eu vou investir na arquitetura, etc. Então eu queria que você fizesse essa coisa que muitas vezes é dicotômica, muitas vezes convergente, faz uma união para a gente, conta um pouco da tua história e como você está vendo hoje dentro da nossa geração. Uma coisa que eu escrevi no São Paulo nas Alturas, que é o livro que eu publiquei sobre a arquitetura de São Paulo, é que não existe boa arquitetura sem boa gestão. E isso serve para prédios onde todo mundo é comprador, especialmente onde todo mundo é inquilino. Assim, o Martinelli, 10 anos depois de pronto, já tinha virado um cortiço. O Copan, 10 anos depois de pronto, já tinha virado um cortiço. Conjunto Nacional, nos seus primeiros 15 anos, sofreu um incêndio e os corredores eram ocupados por vendedores de ouro e vendedores de trabalhadoras do entretenimento noturno. Ou seja, até os nossos prédios com maior investimento, eles se depauperaram muito rápido. Assim, não é só restaurante que cai da moda rápido em São Paulo. Nós temos esse poder aí de destruir muito rápido. Não à toa a gente tem um poder público que constrói uma Praça Roosevelt, um Largo da Batata, que acaba de inaugurar e o piso já está solto, né? Já é um convite para você quebrar o pé ali. Então, aluguel ou comprando, você tem que pensar na gestão, você tem que pensar no cuidado. Agora, a gente também tem que pensar no valor. Eu queria retomar, porque a deixa aqui que o Eli comentou, nós temos uma legislação e uma cultura, não é culpa só de prefeitura e Câmara dos Vereadores. A nossa cultura acha que dá para morar, para ter 20 milhões de pessoas numa área tão pequena como a Grande São Paulo, onde todo mundo moraria numa casa com quintal e com uma árvore. Então a gente acha que estamos aí no subúrbio americano. Eu também conto no livro que, de alguma maneira, Brasília venceu. O plano piloto de Brasília ainda impõe e dita as regras de urbanismo do país inteiro. A gente não exorcizou isso. A gente acha que bairro só de moradia é bom. Ou seja, a gente tem muito bairro em São Paulo, no Rio, em BH, que são o anti-Santa Cecília,
ou anti-Higienópolis ou anti-Avenida Paulista. Para você achar o Starbucks, onde o millennial vai criar sua startup, tem que pegar um carro e atravessar aí 40 quadras. Tudo bem, a gente sofre por essa legislação e por essa mentalidade. A gente tem um bairro como o Pacaembu, onde 35% das casas estão no mercado vazias, com aquelas placas já com musgo, né? Vende, aluga-se. Agora, tenta convencer que a Avenida Pacaembu, em vez de só ter loja de colchão, devia ter restaurante. Não pode abrir restaurante na Avenida Pacaembu, porque os vizinhos acham que ter um restaurante ali, uma sorveteria, desvalorizaria o Pacaembu. Essa é uma ideia brilhante, né? Assim, chama o Zap, vê o preço do metro quadrado do Pacaembu, e olha, eles não estão fazendo uma conta certa. Os lugares que se valorizaram, voltando aí os millennials, é onde tem café na esquina, onde tem academia de ginástica, onde tem bar, onde tem conveniência e onde dá para andar de patinete. Porque muitos bairros de São Paulo, nem o Bolt vai conseguir andar de patinete. Não vai, porque é uma questão de distância. Nós desenhamos o Morumbi, desenhamos o Panambi, boa parte da Vila Nova Conceição de hoje. Você tem que andar umas 8 quadras. Aliás, andar 8 quadras com muros de 8 metros de altura não fazem uma experiência muito agradável. Você não tem uma vitrine, você não tem uma mesinha na calçada. Então, como a gente vai desenhar essa cidade se as nossas leis valorizam o feijão com arroz? Ou seja, se ele chegar como prédio mais careta do mundo, mais anos 80, a família vai ficar trancafiada ali vendo rock santeiro, é aprovado em 1 ano e meio. Assim, quando a prefeitura tiver assim, foi rápido, na boa vontade. Disposta. Agora, se você fosse hoje, vamos pensar que José Tijurs e Davi Libeskind fossem vivos. Conjunto Nacional jamais seria aprovado hoje. Nada ali seria aprovado. Aquele térreo recuadíssimo que cria aquela marquise, aquela mistura de usos. Só a gente tem que lembrar que aquele prédio no alinhamento, ele não tem recuo nenhum, e ali você tem 15 vezes a área construída, o tamanho do terreno. Então nenhuma lei aprovaria. Então o engraçado é que assim, o auge do urbanismo paulista não pegou. As nossas leis não, elas ignoram. Elas querem a cidade universitária da USP. Elas querem o Pacaembu. Elas querem Brasília. Ou seja, prédios bem distantes, com jardim no meio, e que todo mundo saia de carro, que é uma receita que deu super certo. Tá ótimo. Bom, reta final, eu acho que a gente já quase estourou o tempo, mas vamos... Porque eu também quero abrir uns 10, 15 minutinhos para algumas perguntas e que vocês já comecem a pensar nessas perguntas. Um dos temas, Dani, queria que você abrisse essa última ou penúltima rodada aqui. Um dos temas que eu também queria abordar, relacionado à arquitetura, mercado imobiliário, legislação, tudo que a gente está vivendo, que eu acho que é uma tendência e a gente usa muito na companhia, e a gente também desenha alguns produtos nossos, olhando para os clientes, e é wellness. Então eu queria que você discorresse um pouco mais em detalhes sobre o wellness, para onde está indo isso e qual é o impacto disso nas nossas vidas, nos nossos projetos, nas nossas cidades. Bom, como eu falei, eu acho que cada vez mais a gente tem se preocupado com o bem-estar, e falando de bem-estar como um conceito mais abrangente, né? Com a qualidade de vida, com a espiritualidade, que é diferente de religião, com o bem-estar físico. Então, se eu faço um exercício, não preciso chegar no triatlon, né, dos seus amigos baby boomers, enfim, porém, de fato, fazer algo que me faça saudável. Então, o bem-estar, a indústria de wellness, ele é um conceito que ele está cada vez mais 360. Ele é um conceito que ele é holístico, ele precisa tocar em vários lugares. E isso influencia no lugar que a gente escolhe para trabalhar. Então, assim, essa tendência, essa preocupação influencia na empresa que você quer trabalhar, no bairro que você vai trabalhar. É claro que não é tudo maravilhoso. Então, aqui a gente está contando histórias
do que está mudando. É 100% assim? Não é 100% assim. Vai ser 100% assim? Não vai ser 100% assim, nunca vai ser. Mas sim está mudando. Então, quando a gente fala desse conceito de bem-estar, ele toca em várias coisas. Ele toca na forma como eu me relaciono com o meu trabalho. Eu quero um trabalho que me permita ir para minha casa 5 da tarde, ficar com meu filho, ter um tempo de qualidade com ele, colocá-lo para dormir, e depois eu faço alguma coisa se eu precisar. Eu preciso de um trabalho que eu possa ficar em casa, ou levá-lo no médico, ou na escola, e que me reconheça por ser uma excelente profissional, por estar entregando double-digit growth para a empresa, independente desse cenário. Isso é a indústria de wellness, e é por isso que ela está impactando tantas outras, está sendo tão falada. Porque muitas vezes a gente reduz ela às máscaras, né, de beleza que estão em ascensão, então aí criando um novo mercado e, de novo, fazendo com que muitas de geração Z escolham ficar em casa, fazendo a festa da máscara, tomando vinho e vendo a série preferida no Netflix e batendo papo, do que ir para uma balada. Então é uma indústria que a gente precisa olhar como 360, porque ela toca no nosso trabalho, na relação com a nossa família e também na nossa relação com a gente mesma. O tempo que eu gasto no trânsito, eu posso fazer uma academia, eu posso fazer um exercício, vou cuidar da minha espiritualidade, vou, enfim, fazer uma terapia, investir em autoconhecimento, coisas que estão sendo faladas dentro desse conceito do bem-estar. Por isso que toca, influencia, impacta tantas indústrias hoje. Você pode também tocar violino, né? No caso, o Fred pode, eu não, definitivamente. Então, essa pergunta, já faço um gancho aqui para o Fred. Fred, como é que você vê isso em termos de wellness? Qual é o impacto disso no mercado imobiliário? O quanto isso realmente, quando você dispõe dessas ferramentas, desses elementos nos empreendimentos, o quanto isso é valorizado, o quanto isso faz o gancho com o seu cliente? Paulo, eu não sei se faz no frigir dos ovos, a gente não percebe. A gente ainda vê que o investidor, o cliente que quer comprar algo, que eu mexo mais com vendas, ele quer ver location, location, location. Localização é tudo. Agora, o que eu percebo é que, fazendo um pouco uma ponte, não respondendo muito a sua pergunta, mas a questão da informação. Hoje o conteúdo ele é público, ele é transparente. Então, uma coisa que eu percebo muito diferente do mercado imobiliário do Brasil versus os Estados Unidos é que lá o papel do corretor ele é um facilitador de filtrar as informações existentes, porque a Daniela falou e é verdade. Hoje o consumidor tem mais informação às vezes do que o corretor, porque ele está pesquisando no Zap, no StreetEasy, no Zillow há meses, antes de passar a mão no telefone e falar que você conhece um corretor e tal. E outra coisa interessante da geração millennial, que eu li uma pesquisa a respeito, é que eles preferem estar trabalhando e comprando imóvel com influencer do que com expert. Então, se o corretor, se ele vai no Instagram do corretor e o corretor é um influencer, tem um número maior de seguidores, ele prefere trabalhar com ele. Ele não quer saber se o cara sabe, está tanto tempo no mercado, quanto já vendeu. Isso afeta o comportamento do consumidor. Então, o consumidor, como ele tem acesso a todas essas informações hoje, o trabalho nosso, como prestador de serviço, é só qualificar a quantidade absurda de informação que existe, que lá é tudo público e transparente, e falar, não, vem cá, esse bairro é melhor para você, essa localização é melhor, confia em mim, eu vou pegar você pela mão e te guiar em todo o processo. Coisa que não acontece no Brasil. No Brasil você tem uma imobiliária com imóveis, outra imobiliária com outros imóveis, e o consumidor tem que falar com 4, 5, porque ele não consegue acessar o mercado inteiro, ao menos que ele faça isso. Então a primeira pergunta que um cliente brasileiro me faz lá em Nova York é: Fred, o que você tem? Eu sempre respondo: eu tenho tudo e nada ao mesmo tempo, porque a gente tem acesso ao mercado inteiro. Então a hora que eles entendem esse conceito, aí é uma questão de trabalhar com duas pessoas, né? Então, não sei se eu te respondi. Curadoria, eu acho que de novo. Curadoria, essa é a palavra. É uma palavra. Sensibilidade e curadoria. É curadoria, você de fato entender e pegar e pensar aquilo que é importante para o seu cliente e diminuir a fricção em todos os pontos de contato. Então, no fim do dia, eu não sei se alguns de vocês já fizeram, mas certamente existem exemplos da gente saindo do táxi. Bom, eu já saí do táxi sem pagar. Várias vezes ele, volta aqui, você precisa pagar. E eu, nossa, exato, e eu esqueci, porque o que o Uber fez, basicamente, mais do que colocar um monte de carro, eu vou tirar a fricção do processo, eu não preciso ficar ali parada no trânsito, eu simplesmente entro,
eu simplesmente desço. Eu esqueço, inclusive, quanto eu gastei com o Uber, que eu só me lembro no fim do mês. Porém, é isso. Tirar a fricção e fazer uma Tirar curadoria. a fricção, construir uma experiência. Exato. Reta final, última rodada, Eli, estou olhando para você. Então, eu acho que vamos trafegar num outro tema também relacionado ao mercado imobiliário, projetos, construções, etc. Seguramente, também dentro da nossa companhia, a gente está olhando muito para a personalização. A gente está olhando muito para o nosso cliente, para um projeto que tenha mais cara do nosso cliente. A gente está muito focado, saiu de produto, agora a gente está muito guest-centric, client-centric. Como que você vem trabalhando isso na tua companhia? Qual a importância que você dá para isso? O quanto isso hoje é importante para a tua relação com o teu cliente? Personalização. Não é uma coisa nova, é antiga, né? Personalização sempre o pessoal quis fazer. No caso da nossa empresa, a gente tem um programa de personalização. Então, lá num determinado momento da obra, ele pode ter um programa ali que ele pode mudar os acabamentos que ele escolheu. Mas não pode ser, e aí, aproveitando aqui os arquitetos, uma obra, uma construção, porque a gente está falando muito de ideias e tal, mas vamos para a fábrica um pouquinho. Certo? Tem que fazer aquele treco lá. Aquele treco lá tem que parar de pé, tem pilar, tem viga, tem prazo, tem concreto, tem uma série de circunstâncias que não funcionam como a gente imagina, não é no computador. Tá certo? Então, se você, por exemplo, permite que um cliente teu faça o que ele quiser na obra, você não termina a obra. Você mistura fornecedores. Vou dar um exemplo. Se entrar um marceneiro teu na minha obra e ele tiver um infarto do miocárdio, isso é um acidente de obra. Embarga a minha obra. Então, eles não podem nem entrar. Então, a gente tem que... Hein? Oi? Milionário. Não, você se arrependeu de ter nascido. Na Ornário não tem problema, que eles vêm todos com exame médico, não tem nada. No seguro, são assim, operários dos aplicativos. Aquilo que a gente não vê na realidade, né? Porque aplica tal, não sei o quê, de repente chega o cara lá para... O aplicativo funcionou direitinho, mas chegou um porteiro Zé que não botou aquela TV para funcionar. As coisas não funcionam assim na vida real. Então, o que eu quero, só para encerrar? Então, quando a gente entrega um prédio, a primeira coisa, eu estava conversando com o Charles, um grande amigo aqui, construtor, a primeira coisa que a gente vê no prédio é um monte de caçamba com entulho. Os caras quebram o prédio inteiro e vão refazer tudo de novo. Aí a gente resolve e fala, bom, como é que nós vamos fazer? Não dá para escolher o gosto de todo mundo e tal. Então você começa a tirar acabamentos. Tá certo? Começa a tirar acabamentos. Hoje pode. Antes não podia, né, Alexandre? Porque se a prefeitura fosse lá fiscalizar o prédio e falar, cadê a privada aqui? Não tem privada? Opa, teu prédio está embargado. Teu prédio não está embargado. A privada custa tanto para aprovar o teu prédio, para liberar o teu prédio. Assim funciona. Agora, com essa liberdade de criação, pode ser. Então, é importante, mas é também importante entender que, talvez agora, com essa legislação mais livre, os arquitetos é que vão, isso que eu defendo, a gente estava falando de Weiners, etc., eu defendo prédios onde as pessoas morem num bom tamanho, que possam pagar com conforto e vivam a vida fora do prédio. Não devia ter tanta academia, clube, piscina olímpica, semiolímpica, legal para levar o cara para fazer o cocô do cachorro, não sei o quê, muro, ponte levadiça, tanque, não podia ter essas coisas. O prédio devia ocupar a área toda do terreno, tá certo? E o sujeito que quer fazer ginástica, vai para a rua. O sujeito que quer trabalhar, vai a pé, se vira. Eu sou do tempo que a gente fazia tubulação para a internet, imagina. Tinha que botar tubulação para passar cabo de internet. Eu não estou mais preocupado com a tecnologia. O software e o hardware que o Alexandre falou, não tá. Faça um prédio legal, faça um prédio perene, que dure bastante tempo. Os arquitetos vão mexer nele por dentro a cada momento daquela família ou aquele novo comprador e vão para a rua. Agora, para a rua precisa ter segurança pública também, porque senão... Esse é o grande problema, né? Então, eu vou fazer essa ponte aqui com o Alexandre e sobretudo, acentuar a pergunta sobre a personalização. Um dos movimentos... Alguém me chamou? Um dos movimentos que a gente vê nos projetos, hotéis, etc., é realmente a derrocada de todos os estándares. Não existe mais, eu vou sempre num hotel e ele vai ser sempre com aquela cara porque eu vou ganhar tempo.
não existe mais. As pessoas não compram mais isso. Elas não querem mais isso. E isso é um pouco de uma tese do que a gente chama de uma tese fake, de uma arquitetura que já morreu. Hoje a gente faz uma coisa muito mais versátil. Não é nada fácil, Eli. É super difícil, é super complexo, não é sempre que a gente acerta. Mas esse é um mantra que a gente tem. Olhar para o nosso cliente, fazer alguma coisa mais versátil e, sobretudo, olhando para que ele tenha mais essa cara do cliente. Como que você está, como que você vê isso? Quais são as suas considerações? Estamos numa rodada final aqui. E como que você está desenhando seus produtos, olhando mais para o teu cliente, mais versátil, mais personalizado? Já encerro, Paulão, só para saber. Não, Sim, minha fala final, é isso? Sim, sim. Tá bom. Então, primeiro, eu penso um pouquinho diferente. Eu penso no zero atrito no prédio. Então, na minha concepção, eu não vejo mais ninguém ir no Leroy Merlin comprar argamassa e piso para contratar um peão para sentar piso no domingo, no dia que ele vai curtir. Então, eu estou entregando meus prédios prontos. Eu acredito que existe uma... Eu trabalho muito com a tese do iPhone. Ele já vem num setup padrão. Depois o cara vai dar o toque dele personalizando, mas eu tiro todo o atrito. Eu não quero que o cara tenha trabalho nenhum em ter que, sei lá, escolher piso, cortina. Eu entrego pronto para o cara morar. E já para finalizar minha participação, de novo, prazer enorme, parabéns pela organização. Eu vejo aqui, estou vendo muitos colegas, muitos arquitetos, galera jovem. Quero fazer três convites. Primeiro, Dani, se você puder compartilhar depois na tua fala também, o mundo hoje de negócios está funcionando por ecossistemas. O que é isso? O cara que era teu concorrente hoje é teu parceiro, o cara que era a mídia hoje produz conteúdo, o cara que era teu fornecedor hoje é teu sócio de negócios. É muito incrível essa dinâmica. Então, primeiro convite, estou vendo você jovem, conformado, se junta com a gente precisa de gente boa, estamos contratando muita gente. 2, arquitetos, empresários, empreendedores, se juntem com a gente também para fazer negócios, para plugar a sua solução na nossa base, para a gente bolar coisa junto. Então, segundo convite. E terceiro, incorporadores, colegas. Hoje eu estou me associando muito com empreendedores, principalmente na correlação de plugar software. Então, eu estou fazendo uma série de parcerias. Hoje a gente está operando mais apartamentos fora da nossa base do que de dentro. E quero fazer um convite para a gente se unir. E eu, por exemplo, entendi que a minha competência não é construir, viu, Eli? Então, estou terceirizando totalmente a minha construção. Tem gente muito melhor do que eu em BIM, tecnologia, etc. Assim como a gente terceiriza a arquitetura, porque tem arquitetos maravilhosos aqui, o Jean, infinitamente melhores do que eu poderia ser. Ele está em contato com milhares de prédios, com alta tendência, viajando, pesquisando e por aí vai. Então, convite incorporadores, mercado, para serem nossos parceiros. Então, termino com esses 3 convites. Muito obrigado. Legal. Última pergunta, última rodada. Claro que eu vou falar com o Raul. Raul, eu acho que é um pouco de um resumo, que também queria suas considerações finais, mas sobretudo para essa inquietude que você tem sobre a qualidade da arquitetura, sobre essa transição. E eu digo que todos os nossos produtos hoje têm um ciclo de vida menor, então a gente tem que ser ainda mais cuidadoso quando a gente está desenhando isso. A gente imaginava que há 2, 3 anos atrás qual era a empresa mais poderosa do mundo. Se eu fizer uma enquete aqui, a empresa mais poderosa do mundo era o Facebook. E hoje passa por um momento de reavaliação interno gigante. Bom, diante desses ciclos, períodos de vida, dessa desqualidade da arquitetura que você tanto fala, e como que você vê isso e qual é o caminho para a gente acertar a mão nesse sentido? Eu estou com uma curiosidade gigantesca, incontrolável. Quem é arquiteto aqui? Levanta a mão. Uau. Quem é incorporador, construtor? Número grande também. Empresário fora da construção. Investidor. Boa. Designer. Ok. Maravilha. Isso é importante saber. Jornalista. Pessoal, a mídia... E arquiteto. Tem mais, ufa, pensei. Não, porque a mídia costuma ser muito distante desse assunto, porque a sociedade brasileira é muito distante desse assunto. A gente quase invariavelmente
de políticos de esquerda, políticos de direita, vivem mal, têm péssimo gosto de arquitetura, logo fazem as cidades que fazem. A gente tem uma elite que sabe pouco de cidade, então até quando existe boom econômico no Brasil, veja o que nós fizemos com as capitais do Nordeste. Veja o que nós fizemos com Balneário Camboriú, com Floripa, o que fizemos com Guarujá. Então, assim, sem ter critérios, a gente destrói os maiores ativos que o Brasil tem. Então, eu queria fazer 2 convites, um convite a menos que o Alexandre. Se vocês leem a Vejinha, a Veja São Paulo, que eu tenho o prazer de editar, a gente tem uma seção lá chamada São Paulo Sonha, hashtag #SPSonha, no Instagram vocês acham fácil. Eu tento trazer exemplos do mundo, porque o mundo não está esperando o Brasil. Então, você vê cidades do mundo melhorando muito rapidamente. Isso vai afetar o bolso de todos aqui. Quando Guayaquil melhora de vida, quando Santiago do Chile já tem mais metrô que São Paulo e Rio juntos, quando qualquer capital asiática hoje tem não só arquitetura, tem aeroportos, tem parques, tem jardins botânicos, no caso de Singapura, tão melhores, eu fico imaginando as startups de amanhã, a futura Uber, futuro Facebook, etc. Elas vão querer abrir as suas sedes em São Paulo quando o jovem executivo americano-chinês fica 3 horas na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros? Ele vai querer morar nessa cidade insegura, em onde até os prédios novos têm cara de prédios decadentes, muitos meio cafoninhas. Eu fico imaginando quem sai de Singapura ou de Seul e chega em São Paulo. É um choque. Ou de muitas cidades americanas. As cidades americanas têm melhorado muito. Esqueçam os subúrbios. Assim, Charlotte melhorou muito. Boston melhorou muito. Denver melhorou muito e tantas outras. Então, as cidades do mundo estão melhorando. A cidade do México, caminhem pelo centro histórico da cidade do México, vejam o que o senhor Carlos Slim fez lá e comparem com o nosso centro histórico, ou com o centro histórico do Rio. Para não falar de Bogotá, de Medellín, já falei de Santiago. Então é importantíssimo a gente ler mais sobre cidades. Eu também no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, eu só posto de arquitetura lá, quase não posto prato de comida, ou gato ou cachorro, eu falo muito de arquitetura. Porque... Meu Insta é Raul Justilores, tudo junto. Porque nós, como sociedade, aqui a gente tem aí uma reunião de formadores de opinião, de leitores. Se a elite brasileira não se interessa por cidade, como a gente vai pressionar por leis melhores? Como a gente vai chegar para um prefeito ruim, e a gente tem histórico aí de prefeitos ruins, se a gente nem sabe bem o que pedir, o que cobrar, o que exigir? Então a gente tem que abraçar no Instagram, na internet, no WhatsApp, compartilhem histórias de cidades, boas fotos, boas reportagens polêmicas, nos grupos de WhatsApp. Se a gente só falar de economia, de crise, do preço do dólar, e não falar de cidades, a gente vai continuar morando mal. Esse é o meu pedido. Ótimo. Posso pegar um gancho que ele falou? E aí eu complemento um pouco. Ele falou o seguinte: qual legislação uma cidade tem que ter para a gente ter essa cidade do desejo que o Raul falou? Tá certo? Acho que é isso que a sociedade tem que falar. E não ficar, e aqui vou defender um pouco, e não ficar imaginando que é o mercado imobiliário que faz esses prédios, esses edifícios que estão aí. Quem faz isso é a legislação que o mercado imobiliário não concorda. Que limita, que obriga... Não, só deixa eu ver. Então, eu acho que o que o Raul está colocando é o seguinte: que legislação que a gente tem que ter para ter uma cidade mais legal. Perfeito, um prazer ouvir todos vocês. Eu acho que a gente vai abrir agora para um bate-papo, só que a ideia é realmente que a gente converse um pouco. Então, algumas perguntas. Mônica, quer começar com uma pergunta, uma colocação? Eu sou consultora de inteligência de mercado, colunista de arquitetura e design.
Há 15 anos atrás, o Arthur de Matos Casa me chamou para fazer uma pesquisa com os construtores, porque ele queria construir prédio, deixar de fazer interior design e entrar no mercado de construção. O resultado da minha pesquisa há 15 anos é tudo que o Eli falou. 15 anos depois, estou vendo ele repetindo exatamente a mesma coisa. Então, e por outro lado, vejo o Alexandre fazendo alguma coisa aí que parece ser um pouco diferente. A gente tem, sim, legislações. A minha pergunta é, mas ao longo do tempo ela foi respondida aqui. O que então, essa discussão é muito interessante, muito boa e saudável, mas o que a gente pode fazer efetivamente, já que a questão está toda na lei, né? Eu não acredito que é só ela, mas já que boa parte está, o que a gente pode começar a fazer, qual movimento podemos fazer, por onde começa pelo Secov, quem pressiona, né, o governo, os prefeitos, os governadores, enfim, para mudar. O que de verdade a gente pode sair daqui com um movimento, ou com algumas ideias, ou com ideias de outros encontros, para que a gente comece a mudar isso. É muito interessante que dentro de uma revista, que o conteúdo é absolutamente entretenimento, quando você fala de arquitetura, né, de morar e de mobilidade urbana, numa revista que todo mundo vê só foto, todo mundo lê. As pesquisas dentro da revista Caras, que é uma das revistas que eu escrevo, diz que é a única momento da revista que é lido. Ninguém vê minhas fotos, todo mundo lê o conteúdo e vê um pouco. Quer dizer, é um assunto de grande interesse, sim, da população brasileira, mas então a gente precisa discutir, só fazendo esse parêntese, aí é claro, eu vou fazer meu convite também, que é só um, para me acompanharem lendo a minha coluna semanal na revista Caras. Mas a questão é o que a gente pode fazer, né? Eli, o que você tem feito nos últimos anos para pressionar, para mudar esse discurso? E a arquitetura feia é culpa, sim, de quem faz. Não tem nada a ver com legislação. A legislação, que eu saiba, não aponta no quesito estética. E isso eu sou obrigada a condenar, a pontuar e apontar. É para você. Na estética... Eu ia mandar para o Fred, que está em Nova York, para tirar, mas ficar com você, Eli. A estética eu não vou discutir, porque não é minha área. Minha empresa não faz prédios neoclássicos. A gente faz prédios desde 1950 e eles ainda estão lá. Então não vou discutir. Gosto é uma questão pessoal. Eu não sei falar muito sobre gosto. Mas assim, o incorporador, evidentemente, ele faz contas para ver se aquele negócio faz sentido economicamente, tá certo? Então, o que o Secov tem feito? O Secov tem feito o seguinte: o mercado imobiliário ele é contaminado. Tudo que a gente fala está errado. Nós somos especuladores, destruidores da natureza, causadores do trânsito, inclusive. Vocês podem ter certeza que... Eu não sei se alguém já viu um apartamento de 2 dormitórios parado no trânsito. Não é a Volkswagen que tem a ver com o trânsito, somos nós, Alexandre. Tá certo? Então, o mercado imobiliário, tudo que ele faz, e aqui tem várias pessoas que eu poderia citar como exemplos desse trabalho, não prospera. Então, o que eu acho que vai mudar? E eu espero estar vivo para ver. É coisas como o Raul faz, porque dito pelos outros, as pessoas começarem a perceber a bobagem de urbanismo que foi feito na cidade de São Paulo e em outras tantas que estão aí. Quando essas pessoas perceberem, elas vão pedir uma legislação que permita que elas tenham aquela cidade que, quando o cara viaja, acha sensacional. Vou dar um exemplo: o promotor público vai para Nova York, acha sensacional o prédio de 200 andares, um colado no outro, sem recuo, fantástico. Aí ele vem aqui e proíbe. Então, a cultura brasileira, a elite brasileira, e eu me incluo, nós somos defensores do meu ambiente. Eu tenho uma casa na praia, eu não quero que mais ninguém tenha casa na praia. Eu moro num prédio de 30 andares nos Jardins e mando botar uma faixa lá embaixo, o seguinte: não quero mais prédio aqui nos Jardins. Tá certo? Então só vai mudar, não é pelos incorporadores, porque incorporador é um bandido, safado, sem vergonha, que destrói a natureza. Vai mudar no dia que a sociedade chegar nesses políticos e falar o seguinte: eu não quero mais a cidade deste jeito. E o que o mercado imobiliário vai fazer? Trabalhar dentro da lei e atender a demanda de mercado. Perfeitamente. Mais perguntas?
vejo esse teu trabalho nessas regiões. Posso estar enganado, posso estar mal informado. Mesmo Perdiz, acho que tem um prédio teu lá na Tuiaçu. Por que não expandir mais esse teu conceito, que é maravilhoso, né? Aliás, o que mais a gente se vê aqui em São Paulo. E nessas regiões fora desse centro urbano que a gente está, para realmente a gente mudar essa densidade, né? Essa densidade que nós vivemos. Sidão, primeiro, obrigado. Cara, a gente vai chegar. Esse ano estamos chegando lá. A gente tem centro, zona oeste, zona sul. E, se Deus quiser, vamos expandir não só para outras regiões, mas para o Brasil inteiro. Obrigado pelo teu carinho. E espero você seja nosso cliente em breve. Joia. Bom, temos mais 2 perguntas. O próximo candidato aqui. Nada? Uau. Dar uma provocada, porque a gente está falando aqui de vários públicos, mas a gente não está falando de vários públicos de renda. O que a gente vê acontecer com a habitação popular no Brasil é um escândalo. O que se produziu com Minha Casa Minha Vida, se gastaram bilhões e o resultado está aí. Propostas, por favor. Raul Loures. O governo federal gastou quase 400 bilhões de reais na Minha Casa Minha Vida, que em qualquer mão medianamente talentosa, sem exigir muito do governo Dilma, porque ali faltava gente talentosa, mas daria para fazer algo melhor. Ou seja, dinheiro existe. Agora, o conceito é errado. Isso se aplica a tucanos, petistas e companhia. Você construir 30 prédios iguais, com apartamentos iguais, onde a Caixa Econômica proíbe que tenha comércio no térreo, no lugar com metro quadrado mais barato, onde não há emprego, nem transporte público, nem etc., é convite a novas cidades de Deus. Higienista. Aliás, o início do filme Cidade de Deus é brilhante, que ele mostra claramente: olha, vamos fazer lá moradia para 200 mil pessoas, no meio do nada, e vai dar super certo. O mundo já se deu conta que isso não funciona. Singapura, eu morei 3 anos em Pequim. Pequim, com aquele ultracapitalismo comunista, tem prédios populares, vizinhos a condomínios de luxo, pela cidade toda. Elas em Washington, onde eu morava a 6 quadras da Casa Branca. Eu morava num prédio mais alto de Washington, 14 andares. Todos os prédios atrás eram privados de incorporadores particulares para a população de baixa renda de Washington, que eles chamam de Section 8. Então eles pagam um voucher, governo federal americano, ultracapitalista, dá um voucher a quem ganha menos de $19 mil por ano para morar durante 20 anos nesses apartamentos subsidiados. Que os donos dos prédios são responsáveis pela manutenção. E tem curso. Olha, não jogue lixo pela janela, não urine no elevador, regue as plantinhas, etc. Por quê? Porque o governo americano percebeu que esses conjuntos habitacionais imensos são um erro, então eles preferem pagar a locação da classe baixa e botá-los em bairros de classe média, porque aí sim o filho da empregada doméstica ou o filho do imigrante, porque nos Estados Unidos tem muito imigrante, vai estudar em escolas públicas junto com a classe média, onde os professores não faltam, onde não tem tiroteio e quebra-quebra na escola. Enquanto a gente obrigar milhões de pessoas a morarem a 3 horas onde estão os empregos, que é a Receita de São Paulo, não tem como habitação. Aliás, habitação popular, esse título, já é uma excrescência. Tem que ser habitação de qualidade para pessoas que paguem menos. E aí há 1000 fórmulas. A Europa tem fórmulas. Singapura é o grande exemplo, porque 80% da população mora em apartamentos de leasing, do próprio governo de Singapura, e nos Estados Unidos. O problema é que no Brasil a gente gosta de insistir no erro com tanta vontade que o Minha Casa Minha Vida repetiu o BNH.
Então, Geisel, Dilma, Médici, Lula, tem essas coincidências. Então, e é o nosso grande desafio. Enquanto a gente tiver, como na cidade de São Paulo, 2 milhões no centro expandido, 18 milhões morando mal e longe dos empregos, não vai ter como essa cidade ser uma cidade habitável. Eu concordo 100% com você. Aliás, você é meu guru nesse aspecto de urbanismo incrível, porque a tua sabedoria, a tua percepção, você deveria estar na gestão pública. Não, sério mesmo. Eu voto. E olha que loucura. Sabe que o cara ganha, ele ganha um subsídio para fazer o apartamento, para comprar o apartamento do Minha Casa. Sabe a primeira coisa que o cara faz? Ou quando ele é sorteado num programa da CDHU? Ele vende. O cara vende no mercado secundário, pega aquele dinheiro, daqui 3 semanas, daqui 3 meses o cara está de volta no barraco. E uma outra coisa horrorosa, as escrituras são passadas para as mulheres, porque quando são passadas para os homens, eles botam as mulheres para fora e vendem o apartamento. Então, a gente está trabalhando no Secov, não sei se você está nesse grupo, a gente está trabalhando muito forte numa questão de aluguel social, que é exatamente isso, obviamente tropicalizado para o nosso sistema, mas de dar pelo tempo que o cara precisa, até ele sair de uma condição de vulnerabilidade, aquele imóvel volta para o Estado para ele poder ajudar outra pessoa, e aí vai. E não fazer uma venda com dinheiro público. Não está indo bem pelo seguinte, porque ele pega essa ideia maravilhosa, leva para fazer um retrofit num prédio abandonado em São Paulo, e a legislação obriga elevador, escada de incêndio, ponte levadiça, não sei o que não cabe no prédio, porque não tem recurso, etc. Não tem lei para isso, para retrofitar, botar os caras morando no centro da cidade. Mas a gente vai conseguir, cara, com muita energia. Se sente jovem, vai dar tempo. Tá ótimo, super obrigado. Valeu, galera. Eu acho que a Silvana quer dar uma palavra agora. Vamos encerrar. Então, para encerrar, a gente tem que agradecer esses momentos que a gente passou juntos aqui. A Mônica perguntou no começo o que a gente pode fazer para mudar. Uma ação como essa, por exemplo, esse encontro aqui, já foi tão rico de informação que eu sei, por exemplo, eu e minha sócia, amanhã, se a gente se encontrar no escritório, a gente já não é mais a mesma. Porque, na verdade, a gente se olhou e a gente pensou isso. Então, a gente tem que se falar mais, é o que eu falei no começo, trocar essas informações, ouvir vocês, ouvir o quanto a gente tem que pensar nas pessoas. O conteúdo que a Dani trouxe é maravilhoso, acho que a gente tem que refletir muito nisso, tudo que você trouxe, com todas as dificuldades, mas nas nossas relações até comerciais e profissionais, a gente sabe que a gente tem que mudar também. Tem que mudar nosso olhar e com certeza, com os profissionais, arquitetos e designers, a gente sentir que tem essa abertura dessa troca de criatividade e tudo, porque o mercado também está mais aberto. E assim a gente vai mudando. Pode ser um passo de formiga. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que foi trocada aqui, que quando eu vejo eu sou designer de interiores, quando eu vejo que a nossa associação, de tanto ir para Brasília, conseguiu regulamentar uma profissão, bora para Brasília, gente. Né? Eu quero aproveitar o que você falou, Silvana, porque eu tô querendo fazer um convite para vocês. Vão no YouTube de graça e coloquem New York, a Documentary Film. O que eles fizeram em Nova York não é nada mágico, mas o que eu sempre falo é que todos os países, todas as culturas e povos têm visão, certo? Mas a escala da visão dos americanos e especialmente das pessoas ao redor de Nova York é tão grande que eu deixo aqui para vocês um convite a serem atrevidos. New York, a Documentary Film, tem 18 horas e é uma história brilhante de toda a parte de infraestrutura de Manhattan, que Nova York só virou Manhattan, Nova York só virou Nova York por causa dos projetos de infraestrutura faraônicos que desafiaram todas as leis do possível. Então, juntem-se essas mentes brilhantes nesse salão aqui hoje, de empreendedores, de líderes, para se desafiarem a expandir a escala da visão de vocês. Isso é um país de proporções continentais, tem uma escala de visão muito acanhada. Então, não se desencantem, sejam muito atrevidos, porque é a única maneira da gente levar essa cidade para o próximo patamar.